Em Gálatas 3, ele complementa bem, né, esse texto de Romanos 8, né, que o Ronaldo falou, né, a respeito da nossa herança, a respeito da fé, né, aí em versículo 7, né, Gálatas 3, 7. Estejais certos, portanto, que os da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular, depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não declara aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Portanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão, por intermédio da promessa. Ora, qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. De modo que a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a tutor. Portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você vê que o texto é até bem autoexplicativo, né? Então, assim, o que vale mais, a lei ou a promessa, né? Quem vem antes, a lei ou a promessa? Vamos deixar bem claro. Então, a promessa foi dada a Abraão, né? Quando ele foi chamado, e a lei veio 430 anos depois, né? E a lei, ela não invalida a promessa. Ela não invalida a promessa. Aqui fica muito forte a questão dos judeus, né? Porque os judeus são filhos de sangue, tá? Mas eles só vão ser filhos da promessa pela fé, tá? Porque a lei não justifica. Até tem um texto que eles falam para Jesus, onde fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, o Senhor é maior que nosso pai, Abraão e Isaac, né? Ele fala, vocês não são filhos de Abraão, né?
Por que Deus fala isso? Porque estava olhando no sentido da lei, né? No sentido de sangue. Mas Jesus não estava referindo ao sangue, né? Ele não estava referindo ao sangue. Para que vocês sejam filhos da promessa de Abraão, vocês têm que vir pela fé. Quer dizer, a fé, certeza, as coisas que esperam. E o caminho para chegar à fé, quem que é o autor da fé? É Cristo. Então, se você negar a Cristo, você não entra na fé. Se você não entra na fé, você não é filho. Tá? Então, assim, os judeus, apesar de ser um povo separado, né, eles só vão se tornar filho quando reconhecerem primeiro Jesus Cristo como Messias e depois Cristo Jesus, né, ressuscitado. Quer dizer, então tem que haver esse processo. Tá? Então, assim, a promessa foram feita a todas as nações, né? Não foi feita para os judeus, não foi feita para uma nação. A promessa foi para todos. Então, nós somos participantes dessa promessa global, né? Dessa promessa global, que está incluso os judeus, né? Que está incluso os judeus. Então, não existe hoje, né, uma supremacia judaica, não existe, tá? Não existe. E realmente, eles só vão adentrar quando houver, como o Ronaldo citou, né, a completar, né, vamos dizer assim, o número dos gentios, né, até que haja, não lembro o termo lá que fala, né, que todos os gentios se abrem, se reconheçam a Cristo, aí sim vai entrar o remanescente. Por que o remanescente? Porque os judeus vão ter que abrir mão da lei, né, para chegar a Cristo. Não tem como eles virem com a lei, né? Então, assim, essa lei é muito forte para eles. E essa lei que os torna o que eles são hoje, né? Eles se apegam muito nisso. Só que eles vão ter que abrir mão disso, né? Eles vão ter que abrir mão disso para poder entrar, né, na promessa. A glória ao Pai que nós já nos foi nos dado esse acesso, né? Então nós, como diz lá, a lei foi dada como aio para levar a Cristo. Então, se nós já estamos com Cristo, não precisamos mais da lei, né? Não precisamos mais dela. Não é ela mais que vai nos justificar, não é ela que vai nos trazer nada, né? Então nós já somos filhos da promessa. E o texto aqui é bem claro, né? A promessa foi dada aqui a Abraão, né? Que seria um povo, né? Cristo e o seu descendente, né? Não falando de muitos, mas de um só, né? Quer dizer, é um único povo, né? É um único povo. É a questão do corpo, né? Por isso que está muito forte hoje essa questão, né? É um único descendente, um único DNA, né? Realmente é uma única pessoa. Nós temos inclusos nesse corpo, né? Por isso que realmente esse termo que o Ronaldo falou é muito forte, né? A questão da não apenas a imagem, mas a semelhança, né? Que nós somos participantes disso. Então essa promessa é muito forte. Então nós somos filhos pela fé, né? Então isso aqui é muito importante. Então pela fé eu já sou filho, tá? Por que é fé? Certeza de coisas que se esperam, né? Então se é fé é porque não aconteceu, tá? Quando que vai acontecer? Romanos 8:23, que o Ronaldo leu, né? Quando esse corpo nosso for glorificado, né? Aí sim nós seremos plenamente filhos. Então, salvação da alma, redenção do corpo. Aí eu serei plenamente filho, de fato. Mas pela fé eu já sou. Tá? Pela fé eu já sou filho. Embora tenha todo esse processo, né? Mas isso é fé. Embora não aconteceu, embora eu ainda espere, eu tenho essa convicção. E por que eu posso ter essa convicção? Né? Porque quem declarou a promessa é fiel. Deus é um Deus que não mente, né? Deus, ele deu a promessa e, como fala lá, ele deu o selo, né, do seu Espírito Santo. Nós temos a garantia, né, do Espírito Santo que isso vai acontecer. Então, realmente, eu posso crer, realmente, eu posso declarar, eu sou filho. Adotivo, mas sou filho, né? Nós somos adotados por Cristo, né? Somos adotados. E até coloquei no grupo lá naquela mensagem a respeito da adoção, né? Que é muito forte, né? Em relação ao judaísmo lá, né? Que um filho, né? Não sei se é o judaísmo ou se só no judaísmo, em todo o Oriente, eu não sei direito como é que é a crença lá. Mas é bem claro quando fala que o filho legítimo pode ser recusado, né? Pode ser desprezado. Já se você adota uma criança, aquela criança não pode mais ser desprezada. Né? Então você passa a ser pai eternamente dela. A responsabilidade é sempre. Você jamais vai poder rejeitar aquela criança, porque ela foi adotada. Então o vínculo da adoção acaba sendo mais forte do que a filiação. Né? E a filiação ela pode ser rejeitada. Eu posso rejeitar aquele filho. Né? Eu posso rejeitar aquele filho. Mas se a partir do momento que eu adoto um, né,
Então, eu não posso mais rejeitar. E nós somos adotados pelo Pai. Então, nós temos... Se isso é em relação ao homem, muito mais em relação ao Pai, né? Então, o Pai jamais vai nos rejeitar. Nós somos adotados, né? Somos realmente em Cristo filhos, né? Então, somos participantes disso. Então, a questão agora é justamente isso, né? Por isso que é salvação da alma, né? Alma-mente, né? Mente e carne. O espírito está pronto, né? Nosso corpo está nesse processo, né? De transformação. De acordo com a nossa alma vai sendo transformada, o corpo também vai sendo transformado, né? Mas a nossa mente precisa entender isso, né? Como aquela música lá, né? Que foi colocada, coloquei antes, o Paulo colocou de novo hoje, né? Que eu creio no que o Pai diz que eu sou, né? Eu creio no que o Pai diz que eu sou. E realmente é isso que nós temos que fazer. O Pai declarou que nós somos filhos, nós somos herdeiros, né? Somos co-herdeiros e herdeiros em Cristo, né? E somos participantes da sua glória, né? Então, assim, é muito forte isso, é muito forte. Então, nós precisamos crer nisso, precisamos andar nisso, né? Então, o Manuel tem falado muito também a respeito agora do final dos tempos, né? Dessa transformação, dessa filiação. É realmente uma questão mental, né? Já foi nos dado, né? Já foi nos dado. Já somos filhos. Mas a gente precisa ter essa convicção plena, né, do que nós somos o Pai. E o Pai tem falado, o Espírito tem falado, né? Mas é mais fácil você crer na negativa do que na positiva, né? Então, o que o sistema fala para a gente ainda é muito forte e é difícil ainda quebrar isso, né? Mas nós precisamos quebrar. Tá? Nossa mente não pode mais estar presa ao sistema, não pode estar presa à limitação do sistema, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se Ele nos libertou, nós somos verdadeiramente livres, né? Então, a liberdade de Cristo, acho que é uma das maiores dádivas que nós temos em Cristo, né? Então, o homem se fez escravo, né, desde o pecado do homem. Então, é toda uma geração, né, 6.000 anos aí de escravidão, né? E em Cristo nós tivemos a libertação. Então, isso aqui é tremendo, né? Então, nós temos que tomar posse dessa liberdade, né? Liberdade em Cristo. E é interessante, né, que para eu ser livre, né, eu tenho que ser escravo de Cristo, né? Então, as ambiguidades espirituais, né? Então, eu sendo escravo de Cristo, eu vou ser livre, né? Só que essa escravidão, né, entre aspas, né, que não é escravidão do sistema, não é aquela dominação, né, que te torna improdutivo, insubmisso, né? Não, submisso sem vontade própria. Em Cristo não, né? É uma escravidão por amor, né? Você está dependente dele porque ele te supre, ele te sustenta e ele te dá tudo aquilo que é o melhor para você, né? Que é diferente do sistema, né? Que ele quer o seu melhor, né? O mundo quer o seu melhor, quer seu sangue, quer sua energia. Não, Cristo não, né? Ele quer o nosso melhor. E realmente ele precisar, ele não precisa, né? De nós, mas ele quer, ele desejou estar com a gente. Então, a alegria de Cristo é justamente isso, né? Ele suportou a cruz para nos tornar um conosco, né? Então, a alegria que está proposta é justamente essa unidade. Então, para ele foi uma alegria, né? Então, se para Cristo foi uma alegria, para nós tem que ser muito maior, né? Essa alegria de sermos participantes disso. Então, haja essa transformação mental, nessa consciência plena nossa, né? Para andarmos realmente no que o Pai tem falado, né? Então, eu creio no que o Pai diz que eu sou, né? Eu creio, I believe, eu creio. Né? Então, somos filhos, somos herdeiros. Né? Tem que acordar todo dia e falar, Pai, eu creio que eu sou teu filho, eu sei que eu sou herdeiro, eu creio que eu sou participante da tua glória, e eu quero andar nisso. E que as pessoas vejam isso através de mim. Né? Então, haja realmente essa convicção do que nós somos, né? Em Cristo Jesus. Amém? Amém. 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 Quando o Ronaldo falou sobre isso também, Paulo, eu fui lá buscar o texto, já copiei aqui, que é para ficar registrado também. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Deus. Muito bom. Isso aí ficou bem forte, como o Ronaldo falou também, você repetiu agora, eu digo, tem que anotar isso aqui, isso aqui tem que ficar bem pertinente, assim, aos meus olhos, ler mais e aprofundar mais nisso. Então, essa
esse cativeiro de liberdade, né? É invertido o processo. E aí como eu digo, como o Manuel também fortaleceu, é isso, é praticar esse levar cativo o nosso pensamento. Como cativo o pensamento? Com alegria, com voluntariarismo, sabe? Aquela liberdade. Eu quero estar com vocês porque é isso que eu quero me prender. Essas coisas que me atraem. É o que está me atraindo hoje. É o quê? É levar cativo meus pensamentos ao que nós conversamos, ao que nós tratamos hoje à noite. Nada mais deve me interessar. Nenhum outro pensamento deve me interessar. Eu tenho que considerar qualquer outro pensamento diferente do que nós estamos praticando aqui, contrário aos pensamentos de Deus. Eu tenho que fazer essa separação. Eu que tenho que determinar. Óbvio que isso é algo que o Senhor está colocando na minha mente, que está trazendo para nós esse modo de raciocinar, né? Para que nós saiamos da mesmice, daquele velho pensamento ainda com alguma coisa da lei, ainda com alguma coisa que não tem nada a ver com essa realidade que o Senhor está nos trazendo hoje. Então, é algo bem abrupto que nós podemos, eu posso usar o termo assim, que nós devemos colocar na nossa mente, trazer cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Para que nada desvirtue o nosso pensamento, para que nada desvirtue a nossa visão, o nosso alvo, que é Cristo. Então, é obediência a Cristo, a favor de Cristo, por amor de Cristo. Sabe? É assim que eu tenho buscado movimento, raciocinar. Eu tenho buscado colocar a minha mente focada nessa razão, nessa situação, de querer isso para mim cada vez mais. Que isso seja o meu sentido, a minha metodologia de vida. Então, se em outro lugar eu não consigo escutar, onde é que os irmãos se encontram para falar de Cristo? Em Baipendi. Eu tenho que ir para Baipendi. É em Garanhuns, então eu vou para Garanhuns. É em Varginha, então eu vou para Varginha. É em Poços de Caldas, ou São Paulo, ou Caruaru. É para lá que eu devo ir. Então, como um surfista faz, né? As ondas estão sendo onda ali, então vamos para aquele lugar. Chegar no mar que não tem onda, eu não vou conseguir surfar. Então, para estar num local onde não se fala de Cristo, onde não busca Cristo, não é minha praia. Tem um pensamento do Jorge Benjor, né, que fala, né, que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, né, ele seria honesto por malandragem, né? E por quê, né? Os benefícios estão tão grandes, né, que ele ia lucrar muito mais sendo honesto do que sendo malandro, né? Quer dizer, então os benefícios da necessidade são muito maiores do que os benefícios da malandragem. E, quer dizer, então ele não é por ignorância, né? Ele acha que está fazendo grande vantagem e não está, né? Então, assim, de uma certa maneira, nós agimos da mesma maneira, né? A gente sabe de todo o potencial que a gente tem como filho, de tudo que a gente é em Cristo, né? E insiste em fazer do nosso jeito, né? Então, nós estamos querendo ser malandros no sentido humano, né? Queremos ser humanos dedicados, tal, achando que vamos receber muita coisa, sendo que nós temos que fazer só mesmo, como diz, aquietar e saber que eu sou Deus, né? Quer dizer, os seus amados ele dá enquanto dorme, quer dizer, então a nossa preocupação não é fazer muita coisa, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, minha preocupação, o que é? É ser amado do Pai. Porque a partir do momento que eu sou um amado dele, ele vai me dar tudo que eu preciso, né? Então, a minha energia maior é justamente o que? É estar ao pé dele, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, né? Quer dizer, então, o meu objetivo tem que ser esse, entendeu? Tem que estar ao lado dele, tem que estar aos pés dele, tem que estar realmente em comunhão, intimidade com Cristo. Porque minha bênção está lá, minha bênção está onde? Nas regiões celestiais. Né? E o que é a região celestial? É o reino. A região celestial é o reino. Tá? Então eu não vou para a região celestial quando eu morrer. Eu já tenho acesso, né? É bem claro quando fala, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos assentados. Nós não falamos que nós nos assentaremos, nós já estamos. Quer dizer, o acesso já foi dado, né? Em espírito. Nós já estamos. Só que o meu espírito tem livre acesso à minha alma, né? O meu espírito tem livre acesso à minha alma. Ninguém conhece tanto o homem quanto o seu espírito que nele está.
Então, o meu espírito tem acesso ao reino, né? A minha alma ainda não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Minha alma anda com o meu espírito, né? Se associa com o meu espírito. Não tente se jogar para a carne. Né? Então, a alma está aqui no meio, está o espírito da minha carne. A gente tende para a carne, a gente tende para a carne. Né? Sempre o Pai está falando, andar em espírito, jamais satisfareis a recompensa da carne. Antes aqui, você não vai entender isso aqui. Mas se eu ando na carne, eu jamais vou entender o espírito. Né? Quer dizer, a gente sabe o caminho e insiste em fazer errado. Né? Insiste em fazer errado. Então, assim, é determinação. Né? Você falou ali, nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para quebrar fortalezas, sofismas e tudo mais. Mas nossa, é na força que Deus supre, né? Então não é para a nossa força, não é para a nossa capacidade. Não adianta eu sozinho, a minha vontade, né, não vai ser mais forte que o meu desejo carnal. Porque o meu desejo carnal vai me dominar, né? E minha alma está muito arraigada a isso, né? Agora, se eu me pegar no espírito, na força que Deus supre, com certeza eu já venci. Nada a ver dentro das forças, né? Porque o Senhor nos proverá livramento de modo que possamos suportar, né? Quer dizer, então eu vou vencer porque eu sou forte? Não. Eu vou vencer porque ele vai prover o livramento. Então, se eu pegar ele, vai vir o livramento, eu vou vencer. Tá? Se eu me apoiar em mim mesmo, né, eu já perdi. Né? Não tenha dúvida, já perdi. Então, assim, como diz, as ferramentas já foram dadas, os meios já foram dados. Né? O Pai não precisa fazer mais nada. Cristo Jesus não precisa fazer mais nada. Então, está na nossa mão. Está na nossa mão. Né? É nós tomarmos posse, nós andarmos nisso aqui. Né? As ferramentas já foi dada, as armas já foi dada, né? A palavra já foi declarada, a promessa já foi dada. Né? Então, assim, não vamos ser como malandro, né? Vamos buscar o que o Pai tem nos dado, vamos nos apegar a isso que tem já falado e muito falado. Cada um ande conforme tem recebido. Né? Então, assim, o que o Pai já nos deu é muito grande. Né? É muito grande. Nós não precisamos nem buscar muita coisa nova, não, né? O que nós temos que buscar no Pai agora, realmente é isso, né? Que a gente consiga andar no que o Pai já nos deu, que já é tremendo, já é muita coisa. Então, haja essa capacitação, né? Para nós andarmos no que o Pai já tem nos dado. Amém.